Os ímãs são um dos objetos mais legais com os quais podemos brincar. Eles são mágicos, divertidos e ajudam a entender a ciência. Tudo isso contido nesse material. Ficar só olhando para eles pode não ser muito legal. E tudo que você precisa é de um pouco de inspiração. O que você vai encontrar aqui nesse vídeo. Prepare-se para se surpreender com esses incríveis truques com ímãs para você tentar fazer em casa. Número 10. O pesadelo de Newton. Eis aqui um truque rápido que teria irritado Newton ainda mais do que uma maçã caindo em sua cabeça. Prepare um tubo de metal não magnético, por exemplo, de alumínio. Perfure ele nas laterais. Pegue uma bolinha de metal não magnético e uma bolinha magnetizada, forte o suficiente para deslizar pelo tubo. Deslize a bolinha não magnética no tubo, ela vai cair rápido. Agora jogue a bolinha magnetizada e você vai ver que ela cai diferente. Percebeu a diferença? A bolinha magnética deslizou consideravelmente mais devagar do que a bolinha não magnética. É claro que o motivo é o magnetismo, mas a explicação é meio complexa. O que você acabou de testemunhar é uma simples aplicação da lei de Faraday. O que acontece é que a corrente é induzida dentro do tubo quando um campo magnético é introduzido. Combinado com a lei de Lenz, o ímã é essencialmente puxado para trás por uma força atrativa atrás dele e empurrado para cima por uma força repelente na frente dele. Assim, interagindo com a gravidade, desacelera o bloco magnético, criando assim esse efeito de descida suave. O truque é uma maneira fácil de demonstrar as capacidades dos ímãs, e também um jeito eficaz de explicar os fundamentos do magnetismo e sua interação com a gravidade. Número 9. Ferro fluido. Se o pesadelo de Newton for simples demais para você, então esse fluido magnético de aparência monstruosa pode ser a mistura maluca que você precisa para impressionar as pessoas. Os ingredientes são simples. Pegue um pouco de toner de sua impressora velha e óleo vegetal de cozinha. É isso aí. Misture bem até obter uma consistência lisa, mas não muito espessa. Agora estamos prontos para brincar. Coloque o líquido em um recipiente de vidro ou em uma superfície com seu ímã embaixo dele. Se você tentar usar um ímã razoavelmente forte nessa mistura doida, você percebe na hora que ele forma espinhos estranhos ao redor do campo magnético do ímã. A explicação é bastante direta. O toner é na verdade feito de partículas microscópicas de magnetita ou óxido de ferro. Como pode ser diretamente afetado por campos magnéticos, ele simplesmente segue aonde quer que o campo vá, com o óleo vegetal atuando como um meio fluido. Na verdade, as propriedades magnéticas da magnetita são essencialmente o motivo pela qual ela é usada em impressoras. Número 8. A massinha monstruosa. Claro, os fluidos magnéticos podem ser divertidos por si só, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Para alguma coisa um pouco mais selvagem, temos essa massinha monstruosa. Se trata de uma gosma cinza espessa que suga qualquer material magnético como algum tipo de entidade alienígena bizarra. Em vez de ser um escravo do ímã, ele o engole de forma assustadora, cercando totalmente o material metálico. O princípio dessa massinha é exatamente o mesmo do ferro fluido, magnetitas microscópicas suspensas em um fluido, com a viscosidade aumentada em vários níveis. É mais lento, mais dramático e talvez ainda mais assustador. Não são necessários ímãs de neodímio fortes para fazer isso. Tudo o que você precisa é de um ímã relativamente bom e um nível de paciência que é inversamente proporcional à força do campo magnético. Número 7. Maglev caseiro. Este truque demonstra os poderes magníficos do maglev, de tamanho real. Para fazer isso, você vai precisar de uma pilha de boa qualidade, vários ímãs fortes do mesmo diâmetro da pilha e uma bobina de fio de cobre bem longa. Primeiro, coloque os ímãs de botão em cada lado da bateria. Em seguida, coloque a longa bobina de cobre em uma superfície plana como um túnel. Prepare-se para inserir a bateria inteira até a ponta do outro ímã e pronto! Você acabou de criar a configuração mais simples do maglev. Conecte as pontas da bobina de cobre e agora você tem um trilho completo. Lembra das forças de atração e repulsão agindo sobre o ímã no pesadelo de Newton que mostramos? O princípio aqui é mais ou menos o mesmo, mas dessa vez a corrente e as forças magnéticas atuando tanto no trem de bateria quanto no fio de cobre produzem uma força para frente, permitindo que seu maglev portátil continue girando em torno de sua trilha. Isso é claro desde que as baterias sigam carregadas o suficiente para que ele siga funcionando. Número 6. Ímã versus monitores de tubo. Às vezes coisas malucas envolvem riscos. Enquanto mini maglev certamente são uma maravilha na hora de fazer um truque caseiro, nada pode superar a intensidade primordial de jogar com campos magnéticos monstruosos. Estamos falando de ímãs que são capazes de quebrar telas de monitor. Para essa configuração, vamos precisar de um grande ímã de neodímio e qualquer monitor de tubo antigo. O truque? Basta segurar o ímã pesado e movê-lo em direção à tela.
Está vendo os designs de arco-íris ondulantes e malucos passando por toda a tela? Os monitores de tubo geralmente usam um canhão de elétrons para disparar os bits individuais da imagem exibida na tela. Devido ao uso de elétrons, a tela é altamente suscetível a interrupções causadas por um campo magnético. Na verdade, a tela de monitor mais antiga ficava permanentemente magnetizada, devido à proximidade com um ímã forte por um certo período de tempo. Essas linhas permanecem como estão, e a TV fica danificada para sempre, a menos que um desmagnetizador seja usado para desmagnetizar a tela. Se acontecer de você trazer ímãs ainda mais fortes e maiores para a tela, há uma boa chance de que você vai afetar fisicamente todo o monitor, possivelmente até quebrando a tela para sempre. Número 5. Fósforos magnéticos. Os ímãs são feitos de metais, particularmente ferro ou níquel, mas o magnetismo, como demonstramos com o monitor CRT anteriormente, pode ser manipulado sempre que houver elétrons que podem ser alinhados e movidos. Para provar isso, aqui está um truque que requer algumas caixas de fósforos, bem como o nosso bom e velho ímã de sempre. Acenda o primeiro fósforo com apenas a ponta do fósforo queimada e verifique se eles serão atraídos pelo ímã. Não acontece nada? Ok. Agora tente acender mais fósforos, dessa vez deixando ele queimar pelo menos até a metade do palito. Em seguida, tente colocar o ímã perto dele de novo. Legal, não é? Existem várias explicações para isso, até mesmo várias possibilidades, dependendo do tipo de ligação. Mas, para esse truque específico, a solução é aquela ponta vermelha. Os fósforos de segurança normalmente têm traços de óxido de ferro, o que deixa sua cor vermelha. Quando ele é queimado sozinho, as partículas espalhadas são muito fracas para produzir uma reação. Porém, ao ser queimado junto com a madeira, o carbono é produzido e os óxidos de ferro são reduzidos a pedaços metálicos de ferro, por meio da reação de oxidação da queima do fósforo. O resultado final é um material que agora pode ser afetado diretamente por ímãs. Número 4. Levantamento de peso com ímãs. O eletromagnetismo é mais forte que a gravidade. Isso é óbvio, considerando que a gravidade é a mais fraca de todas as forças fundamentais. Na verdade, o eletromagnetismo é pelo menos 10 elevado a 36 vezes mais forte que a gravidade. Isso mesmo, é o número 1 seguido por 36 zeros. Sendo assim, os ímãs podem levantar facilmente coisas pesadas. Mas isso é um truque ou é verdade? Bom, ímãs de neodímio são a resposta, e isso é totalmente real. Para colocar as coisas em perspectiva, um ímã de neodímio típico de 8 mm por 1 mm pode levantar quase meio quilo de material atraído magneticamente. Isso significa que um bloco de neodímio relativamente grande pode provavelmente carregar todos os pesos de uma academia juntos, incluindo o banco. A diversão, claro, está na orientação desses pesos, mas tome cuidado. Um único passo em falso e o ímã pode literalmente esmagar os seus braços ou pernas. Número 3. Frutas magnéticas. Os ímãs são normalmente associados a metais, ou coisas metálicas, ou coisas que pelo menos agem como metais em termos de condutividade. Mas frutas? Isso eu quero ver. E é verdade, você pode controlar certas frutas usando ímãs. Para demonstrar isso, você precisa de 2 pedaços da mesma fruta amarrados em um pedaço de barbante, pendurados nas 2 pontas de uma vara. Ajuste tudo até que as frutas fiquem quase perfeitamente imóveis. Em seguida, pegue seu ímã e mova-o em direção a uma das frutas. Se essa fruta puder ser afetada por ímãs, você vai notar que ela se move ligeiramente para longe do ímã. O efeito que você acabou de testemunhar aqui é conhecido como diamagnetismo. Pense em seu magnetismo médio do tipo ferro e níquel, mas muito mais fraco e sempre produzindo uma força repulsiva. Em vez dos nossos truques anteriores envolvendo paredes metálicas impulsionando os ímãs para frente ou diminuindo seu movimento, fazemos o próprio material se mover. As frutas mais fáceis de testar seriam maçãs e uvas. Você pode fazer tudo igual mostramos aqui, mas de forma que ninguém veja que tem um ímã ali. Número 2. Derretendo metal com ímãs. Os ímãs não envolvem apenas magnetitas naturais, pois os eletroímãs também nos levam a ótimos truques. Se você quer algo mais ousado, mas ainda assim bastante simples, talvez derreter metais com ímãs seja o que você precisa. Esse truque bem perigoso requer 2 coisas: uma robusta bobina de metal e uma poderosa corrente elétrica. Escolha um metal ferromagnético que seja fácil de derreter, mas que ainda exija uma temperatura alta. Coloque-o em cima do eletroímã e observe-o flutuar. Com o passar do tempo, o metal vai acabar acumulando calor, e ele vai assumir um brilho perigoso, e alguns momentos depois, temos o que buscamos. Isso, meus amigos, é uma aplicação básica da lei de Biot-Savart em eletrodinâmica. Basicamente, os campos magnéticos alternados
causados pela corrente na bobina de metal, gradualmente depositam calor no metal em suspensão. A corrente então flutua para frente e para trás ao redor da bobina, acumulando ainda mais calor, o que resulta na poça brilhante que você vê agora. A reação é na verdade meio lenta, pelo menos pensando em um truque de festa. Você pode acelerar o processo com um eletroímã mais forte, mas também será muito mais perigoso manusear. Número 1. Sangue magnético. Basicamente, sangue e ímãs combinam melhor do que você imagina. Afinal, o sangue contém tecnicamente ferro da hemoglobina, e pelo que vimos com o nosso ferro fluido, os líquidos magnetizados podem fazer coisas bem bizarras. Então é possível manipular sangue usando ímãs. O truque mais louco que podemos fazer é preparar aqueles ímãs de neodímio gigantescos e submeter uma amostra de sangue de porco ao movimento através dele. Você pode colocá-lo acima da água usando uma plataforma, ou deixá-lo flutuando no ar com umas cordas e varetas, igual fizemos com as frutas. Lembre-se de que o aparelho deve ser sensível o suficiente para que qualquer reação possa ser vista pelo público. Na realidade, o ferro não é a explicação de por que o sangue acaba sendo afetado por ímãs. Assim como nas maçãs e nas uvas, a hemoglobina no sangue pode ser diamagnética quando oxigenada, embora também possa ser paramagnética quando desoxigenada. Em qualquer caso, não importa a amostra de sangue que você traga, os ímãs sempre vão interagir com ele de alguma forma. Lembre-se que os ímãs de neodímio e outros ímãs semelhantes de força lateral e magnética considerável devem sempre ser manuseados com cuidado. Qual desses foi o seu truque favorito? E você vai tentar algum deles? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!